Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje estamos no último episódio da nossa série, do programa que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa nossa 15ª temporada é Esferas da Insurreição. Estamos no episódio O Trabalho Infinito, 6º e último episódio. E você já sabe, o modo de ser do nosso programa é uma aula com slideshow que você pode acessar depois, que você pode fazer anotações, porque lá no nosso site, ativismodelicado.art.br, tem todo o nosso acervo e também os PDFs das nossas aulas. O efeito de sentido pretendido pelo nosso programa é saber que existe. Saber que existe, gente, como Sueli Rolnick, que está pensando sobre os processos de subjetivação que nos afetam, que muitas vezes nos submetem a modos de ser e viver que não tem nada a ver conosco. Como que a gente consegue ultrapassar esses modos ruins de existir? Esse episódio, ele é cheio de sugestões. Diz assim, Sueli Rolnick apresenta 10 sugestões para uma contínua descolonização do inconsciente. Eu tenho até deixa eu mostrar aqui, ó. Imã de geladeira com elas. A gente no começo olha, depois para de olhar, mas é bom insistir, é bom olhar de novo. Vou ler rapidamente para vocês, porque a gente vai voltar nela várias vezes aqui durante o episódio. 1. Desanestesiar nossa vulnerabilidade às forças. 2. Ativar e expandir o saber ecoetológico ao longo da nossa existência. 3. Desobstruir cada vez mais o acesso à tensa experiência da estranheza no familiar. 4. Não denegar a fragilidade do estado instável em que tal experiência nos lança. 5. Não interpretar a fragilidade e o seu desconforto como coisa ruim. Eu acabei de usar esse termo. 6. Não ceder à vontade de conservação das formas de existência. 7. Não atropelar o tempo próprio da imaginação criadora. 8. Não abrir mão do desejo em sua ética de afirmação da vida. 9. Não negociar o inegociável. 10. Praticar o pensamento em sua plena função ético, estético, clínico-política. Beleza! A autora se apresenta. Sueli Rolnick, Potência do Pensamento. E vamos assistir a um Drops. Então, tem uma certa tradição da psicanálise em que se entende exatamente assim, né? Que o que move o desejo é a falta, né? Isso, aliás, foi muito bem trabalhado por vários autores e foi extremamente bem trabalhado exatamente por Deleuze e Guattari na obra deles, né? Porque a ideia de falta, que move o desejo é a falta, é uma ideia própria do tipo de subjetividade
colonial, racializante e capitalística. Porque para esse tipo de subjetividade, para essa micropolítica reativa própria dessa subjetividade, como o acesso extrapessoal está obstruído, ela só conta com o pessoal e seu repertório cultural para interpretar o que acontece. Tá? Então, quando esse repertório ele se vê desestabilizado, né? Como ele é tomado como absoluto, né? Quando ele é desestabilizado, isso que está por vir, que ainda não tem linguagem, é interpretado como falta, ou como vazio, né? Ou como, aquelas palavras, o impensável, o, o, como é? O inacessível. E aí, se desculpa a expressão, aquelas punhetas religiosas que ficam em frente ao espírito, né? Que, na verdade, é o extrapessoal, não há nada mais vivo e material do que, né? Não há nada mais vivo do que essa dimensão do vivo propriamente dito, né? Então, não tem nada de o inacessível, o impensável. Do ponto de vista do pessoal, é o impensável e inacessível. Do ponto de vista do extrapessoal, tem qualidades específicas desses estados que vão se produzindo no corpo, né? E são estados que, por definição, não têm linguagem, não têm expressão, não tem imagem, não tem palavra, não tem nenhum gesto que expresse. E justamente é isso que funciona como motor para a criação de linguagem. Mas uma linguagem, volta para aquela palavra em E, uma linguagem alma, uma linguagem que seja portadora da alma disso que está por vir. Vamos pensar como um funâmbulo. Se fala em Portugal funâmbulo lá, que anda na corda bamba? Então, funâmbulo, digamos, um funâmbulo que está esticado, digamos que essa força vital é como a corda do funâmbulo, né? Que se move, né? Tem que se mover, tem que encontrar um equilíbrio no movimento entre o que e o que. De um lado, um mundo que já não é, e de um outro, um mundo que está por vir. Esse mundo que está por vir não tem forma de expressão. Esse mundo que já não é tem forma de expressão, mas não tem alma. Né? E caminhar encontrando um equilíbrio no movimento é o próprio processo de criação dessa forma de expressão para aquilo que está por vir, né? Para esse germe de mundo, para esse germe de futuro. Né? É isso que constitui esse equilíbrio em movimento, ele é indissociável de um processo de criação. Né? Portanto, assim, a palavra falta, ou entender como falta, a falta como motor, acho boa essa imagem, desde que a gente pense que essa corda é uma fita de Möbius, né? Eu acho boa essa imagem, acho ruim essa imagem porque ela separa as duas experiências, mas ela é boa no sentido que eu só posso ver isso que está se passando aqui como falta se eu estou grudada aqui. Aí sim é uma falta a ser, porque eu estou confundindo o ser com essa forma de expressão do ser vivo tal como ela se dá na atualidade. Então, essa ideia de falta ela é própria desse modo de subjetivação que, no fundo, é a neurose. Né? Acho que é muito importante a gente pensar, pelo menos do meu ponto de vista, a psicanálise nasceu no século XIX em contraposição à psicologia e à psiquiatria, né? Porque a psicologia era a própria ciência desse modo de subjetivação. Por isso, dentro da psicologia não tem muita salvação, porque é assim que ela nasce. Mas a psicanálise nasceu exatamente num embate com esse modo de subjetivação, percebendo, vocês lembram que os guaranis, para eles, a separação, todas as doenças vêm de uma separação entre linguagem e alma? O que Freud se tocou é que a subjetividade que predominava ali e que gritava no corpo das histéricas, né? O que gritava no corpo das histéricas era essa separação, né? Era essa a doença da civilização moderna ocidental, né? Então, Freud, a gente poderia dizer que ele introduz
a esfera micropolítica de trabalho de resistência na esfera micropolítica ao criar, não só teorizar, mas criar um ritual que não existe na nossa cultura, que consiste em religar com o extrapessoal, que ele chamou de inconsciente, né? E ir se iniciando a possibilidade de uma linguagem alma, né? De uma reconexão entre esses âmbitos, né? E de uma linguagem que traz esses dois âmbitos nela, né? É claro que não é isso que a história da psicanálise fez, né? Mas outro dia eu estava vendo o Frantz Fanon, que acho que a Rita falou dele no começo, e o Fanon falou uma coisa muito interessante, é impressionante, né? Eu não sabia disso. Inclusive, também a Rita falou, Fanon já falava inconsciente colonial, e eu não sabia, porque eu não tinha lido Fanon, eu descobri, enquanto eu estava fazendo o livro, até pus uma nota, não sabia, mas Fanon já falava inconsciente colonial, mas Fanon falou que era interessante na militância, era anos 50, na militância, a psicanálise era interessante como instrumento, porque a psicanálise nos permitia trabalhar a subjetividade própria da sociabilidade burguesa. Olha o que ele já estava vendo, né? Então, não é isso que predomina na história da psicanálise, na prática da psicanálise, mas é assim que eu vejo, eu acho que é importante manter da psicanálise essa força clandestina, que é uma força micropolítica. Mas para isso são muitas torções. Por exemplo, eu não vou poder manter a ideia de falta, se eu quiser extrair da psicanálise sua potência micropolítica, eu vou ter que, combater a ideia de falta. E não só pelo combate, não vou me opor, eu tenho que construir outra coisa, né? Então, aquela ideia em Deleuze-Guattari de que desejo é produção, né? A gente poderia dizer que o inconsciente é uma fábrica de produção de mundos, ela é muito diferente da ideia de falta, né? E o motor dessa produção, que é sempre, como acontece não só nos viventes humanos, né? Como eu falei em algum momento, o próprio vírus nasce de uma necessidade do ecossistema de recobrar um equilíbrio, né? A contrapelo de como o humano está agindo no ecossistema, né? Então, enfim, então, o motor é esse processo constante de produção e de criação, né, quando prevalece uma micropolítica ativa. O nosso problema nessa humanidade, que na verdade é a humanidade colonial racializante capitalista, não prevalece uma micropolítica ativa. Então, se trata de produção constante de mundo, de transfiguração das formas de expressão, de transvaloração dos valores, como dizia Nietzsche, né? Toda vez que a vida se vê sufocada nas formas do presente. Isso não tem nada a ver com falta. Falta, ela é inseparável da ideia de totalidade. Uma beleza, não é? Vale a pena. As referências estão aqui no nosso PDF e o vídeo completo está no acervo do nosso site. Vamos ver o que as nossas colaboradoras prepararam para nós? Como você sabe, eu dei aquele grito e pedindo ajuda, e a ajuda veio. Dulcineia Pinto, lá de Portugal, gravou um áudio para mim, que dessa vez eu selecionei 2 pensamentos. Viver com é um pressuposto de relação. Parece bobo, mas viver com é um pressuposto de relação. Quer dizer que eu estou me relacionando. E aí ela diz assim: o viver com pode ser sustentar o mal-estar, como diz a Rolnick, mas pode ser também ampliar as potências alegres. Mas, diz Dulcineia, e isso mexeu muito comigo, isso não importa, pois no viver com, o que importa é a relação. Poxa, isso é... A gente tem que ampliar esse pensamento relacional. Muito obrigada, Dulcineia. E você já sabe, ela está comigo
no nosso podcast, no meu canal Nina Veiga, Ateliê de Educação, no podcast Navegar é Preciso. Cada conversa que a gente tem por lá, vai lá, dá uma chegadinha. Olivia Gonzalez. E você já sabe também, você que vem acompanhando essa 15ª temporada, que durante vários episódios eu escrevi Gonzalez com S e era com Z. Olivia Gonzalez nos traz hoje uma coisa que eu achei incrível. Ela releu cada um desses 10 lembretes para uma contínua descolonização do inconsciente. E a nossa Olivia traz, e eu achei genial o que ela fez. Vou ler para vocês. A Sueli traz umas dicas nesse outro contexto. Não é receita. E se fosse, colocaria todo o livro a perder, e não é o caso. Mas é como se colocasse placas no caminho para a gente não se perder. Pelo menos não se perder muito, diz Olivia Gonzalez com Z. Então, fiz minha própria leitura para cada uma das sugestões. Para desanestesiar nossa vulnerabilidade às forças. Releio, diz Olivia. Seguir sensível. Legal, seguir sensível. Para o segundo lembrete, que é ativar e expandir o saber etológico ao longo da nossa existência, Olivia diz, relendo, seguir atenta a si mesmo e tudo o que a rodeia. Muito bom. 3. Desobstruir cada vez mais o acesso à tensa experiência da estranheza no familiar. Olivia relê. Incluir e sustentar o diferente. Puxa, demais. Para o quarto lembrete, que é não denegar a fragilidade do estado instável em que tal experiência nos lança. Diz Olivia, aceitar a vulnerabilidade. Para o lembrete 5, que é não interpretar a fragilidade e o desconforto como coisa ruim. E diz a Olivia, relendo, acolher a instabilidade e o desconforto da fragilidade. Acho demais isso. Para o 6, não ceder à vontade de conservação das formas da existência, a Olivia diz, 6, evitar o apego às formas de existência, ou melhor, permitir fluxo para as formas de existência. 7, não atrapalhar o tempo próprio da imaginação criadora. Relê, Olivia, respeitar o ritmo do que é vivo. 8, não abrir mão do desejo em sua ética de afirmação da vida. Olivia relê, respeitar a vida em seu processo ilimitado de diferenciação das formas e valores. Para o 9, não negociar o inegociável. Relê, Olivia, saber distinguir o ilusório do essencial e não abrir mão do essencial. E para 10, diz Sueli, praticar o pensamento em sua plena função ético, estético, clínico-política. Diz Olivia, relendo, acordar o pensar, isto é, reimaginar o mundo em cada gesto, palavra, relação com o outro, humano e não humano, modo de existir, toda vez que a vida assim o exigir. E é bom lembrar, ela exige
muitas vezes. Nossa! Eu agradeço demais a parceria, vou sentir muitas saudades dessas duas, mas você já sabe, lá no canal a gente pode ver a Dulcineia, e quem sabe a gente não encontra a Olívia de uma próxima vez. Eu quis fazer um agradecimento às colaboradoras, trazendo a voz da Olívia, e vou ler. Diz ela, não há mais tempo a perder com nossa nefasta submissão. Impõe-se a nós a exigência de nos livrarmos o mais possível desse reducionismo na condução de nossas estratégias de combate, expandindo-as de modo a abrangerem a esfera micropolítica. Uma tarefa que jamais terá fim. Eita, vamos nela, nós estamos nela, nós aqui, a nossa maneira, estamos produzindo pensamento e ação e sentimento para isso. Algumas palavras recortadas. Hoje eu recortei as palavras, claro. Primeiro, modalidade de resistência. Que modalidade de resistência é essa? Gente, volto a insistir. Coletivamente. Essa modalidade de resistência é a única que a gente pode fazer para aumentar a nossa potência de existir. Senão fica cada um no seu quadrado e as coisas continuam indo cada vez para um lugar que a gente não quer, não é? Vamos produzir coletividade. Aqui no canal Paz e Bem, lá no canal do Nina Veiga Ateliê de Educação, somos sim uma coletividade. Depois é depois. Olha lá, depois é depois. Impossível prever o desfecho, sempre provisório. Esta é a tarefa que nos desafia no presente. Depois é depois. Trabalho. Vou até ler esse trecho aqui no próprio livro. Trabalho coletivo. Marquei. Aqui, gente, que beleza. Esta é a tarefa que nos desafia no presente. Depois é depois. Novas formas de existência se instalarão. Oxalá, oxalá. Com novas tensões entre diferentes qualidades e intensidades de forças ativas e reativas e seus confrontos, os quais convocarão novas estratégias de insurreição, num combate sem fim pela vida, trabalho coletivo. E separei umas frases no finale, como diz a Sueli, só para a gente marcar essas palavras. Desanestesiar. Como é que diz Olívia? Manter-se sensível. Não abrir mão do desejo. Fazer o enfrentamento. É isso, gente. Agradecendo demais a presença de vocês, agradecendo demais as colaboradoras e, claro, a nossa querida autora Sueli Ronick e a potência do seu pensamento. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.